Boa noite, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo de número 13, versículo 10. Lucas, capítulo de número 13, que nos diz: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa, oprimida de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, falsos, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração, para que você possa absorver a mensagem da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha desbloquear nossa mente agora, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra. Não deixe que nada venha roubar, ó Deus, a nossa atenção e nem a palavra do Senhor de nós, mas que ao sairmos daqui, essa palavra esteja gravada na nossa mente e no nosso coração. Obrigado, Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ó Deus, abençoa aonde quer que essa palavra e a Tua palavra em outros lugares está sendo pregada. Use, ó Deus, os Teus servos no poder, na unção do Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você está precisando de cura? Eu estou no processo, né? Nós vivemos num mundo onde há doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais. Mas Jesus é o médico dos médicos. Amém, irmãos? E Ele nos trouxe a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Volta comigo um pouquinho aí às páginas da sua Bíblia, no capítulo 5 de Lucas. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, capítulo 5, versículo 29 a 32. Jesus, ali numa reunião na casa de Levi, olha o que ele fala para nós. Lucas 5, 29, achou? Diz a palavra de Deus: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos, aqueles que acham que são sãos, que não têm nenhuma enfermidade, não precisa de médico, mas aqueles que reconhecem a sua enfermidade, Jesus diz: eu vim para esses. E vim chamar os pecadores ao arrependimento. Nós sabemos, irmãos, que quando Adão e Eva caíram no pecado, e com o pecado entrou todas as consequências das mazelas que nós sofremos no nosso mundo, inclusive as doenças e enfermidades, entrou como consequência do pecado, mas graças a Deus que o Senhor não nos deixou sem a sua misericórdia, conforme foi lido no texto de Isaías, né?
que eu quero ler novamente aqui o versículo de número 4 de Isaías, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Senhor veio nos trazer cura. Esse texto aqui está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero falar hoje sobre Jesus, que o médico dos médicos, que nos cura, tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente. Primeiramente, então, falando da cura física, eu pergunto para os irmãos, quem é que nos dá os médicos e os remédios, irmãos? De onde que vem isso? De onde que vem os médicos e os remédios para a nossa cura física? Vem de Deus. É Deus quem pode curar também, sem precisar de médicos e remédios também com milagre. Deus não precisa dos médicos nem dos remédios. Para trazer a cura, ele pode trazer diretamente através do milagre. Mas ele usa, ele deu para a humanidade, conforme a sua misericórdia, os médicos e os remédios para que nós tenhamos cura física. Porque nós, pecadores, entendo uma coisa, nós, pecadores, não criamos cura nem saúde. Isso vem de Deus, vem da graça de Deus. O que nós, pecadores, podemos produzir, irmãos? Por nós mesmos. O que eu, pecador, sou capaz de produzir por mim mesmo sem a graça de Deus? Pecado. Sem a graça de Deus, a única coisa que eu, pecador, vou produzir é pecado. Então, todas as bênçãos que você vê na humanidade, isso é graça de Deus. É Deus derramando da sua graça, mesmo sobre aqueles que não temem, não o adoram, mesmo sobre um ateu. Deus dando a inteligência, Deus dando a capacidade, para Deus abençoando a humanidade, mesmo daqueles que deram as costas para Ele. Porque Deus não nos deixou sozinhos na nossa miséria e no nosso pecado. Deus teve misericórdia de nós. E, então, é a graça universal sobre todo mundo, que nós já falamos, né? Deus derramando sobre toda a humanidade. Agora, além da graça universal, nós temos a graça especial. A graça especial é a graça da conversão. Que não é apenas a graça universal que nos alivia das nossas mazelas nesse mundo, né? E somos abençoados com tantas coisas nesse mundo, graças a Deus por isso. Mas a graça especial, ela vai além. É a graça da conversão a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, é a graça de ter fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a graça de sermos salvos e livres do pecado, de Satanás e do inferno. Então, vocês já, com certeza, todos aqui estão recebendo da graça universal e a graça especial. Você já recebeu também? Você já rendeu-se a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Já converteu-se a Jesus? Não estou falando de ser um religioso, estou falando de ser um convertido a Jesus Cristo. Essa é a graça especial. Então, a saúde física vem de Deus, E o Senhor Jesus Cristo é quem nos abençoa a humanidade com os médicos, com os remédios, com todos os profissionais de saúde e também trazendo cura também através do milagre, sem precisar de nada, diretamente através do milagre, usando pessoas também simplesmente através da oração ou às vezes sozinho pede para Deus e Deus na sua misericórdia traz a cura. Isso vem de Deus. Falando da cura emocional, que vem de Deus também, das doenças da alma que afetam o corpo, né? As doenças chamadas de psicossomáticas, que são problemas físicos causados por sofrimento emocional, os salmistas falam muito disso, né? O salmista lá no Salmo 42, versículo 5, versículo 11, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma?
Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não era necessariamente uma enfermidade emocional, mas ele reconhece e ele conversa com a alma dele, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está abatida? Espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. E muitas vezes também, essas doenças emocionais têm relação com o pecado. Nós vemos lá no texto que foi lido aqui, do Salmo 32, quando Davi reconhece que, enquanto ele calou, enquanto ele quis guardar o pecado sem confessar, aquilo ardia nos seus ossos, e ele sentia mal, e ele se queimava por dentro por causa, e emocionalmente ele estava mal. Doença causada pelo pecado. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Tem enfermidades que elas serão curadas através da confissão. Confissão, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Nem toda a ansiedade é um pecado em si, mas muitas vezes a ansiedade pode se tornar um pecado. Por quê? Porque é incredulidade, falta de fé, falta de confiar em Deus, falta de colocar em prática o Salmo 32, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí você não quer entregar, não quer confiar no Senhor, e você fica sofrendo da ansiedade, uma doença emocional no seu coração, na sua vida. Também a palavra de Deus nos diz lá, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, todos nós estamos sujeitos à ansiedade, mas Paulo diz assim: não andeis ansiosos. Uma coisa é você ser acometido pela ansiedade, outra coisa é você andar ansioso, a sua vida é uma ansiedade. Não andeis ansiosos, diz a palavra de Deus. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Como vencer a ansiedade, então? Apresente diante de Deus as suas súplicas, orações e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Através da oração, com súplica e ações de graças. Olha aí como que se vence a ansiedade, conforme o Senhor nos mostra na sua palavra, para nós crermos e acreditarmos e sermos livres da incredulidade e descansarmos de fato no Deus que cuida de nós. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo emocionalmente porque falta de confiar ou de confessar o seu pecado para que haja cura no Senhor, na vida da pessoa. Será que você está passando por uma situação assim? Que precisa de confessar o seu pecado para que haja cura? Será que você está sendo dominado, escravizado pela ansiedade, não consegue confiar no Senhor, a incredulidade é maior do que a sua fé? Então, pense nisso. O Senhor Jesus veio para nos trazer cura emocional, e quando ele diz no Salmo, leia os Salmos, como o Salmo é bom e nos ajuda a ver como o salmista, ele abre o coração, ele coloca para fora o que ele está sentindo. Tem um livro chamado No Divã de Deus, né? Quando nós abrimos a nossa alma e expomos para Deus o que vai lá dentro, sem medo, porque Ele já nos conhece melhor do que ninguém. Então, falando agora da cura espiritual, nós vimos que o Senhor Jesus mete os métodos, Ele nos cura fisicamente, emocionalmente, e nos cura também espiritualmente. Então, essas doenças espirituais muitas vezes são causadas também pelo pecado e por demônios. Agora, não confundir pecado com doença. Não existe, por exemplo, a doença do adultério, no sentido de que o adúltero é uma vítima e precisa de libertação. O adúltero, ele precisa de arrependimento. Certa vez, uma mulher foi procurar um pastor, pedindo ao pastor
que orasse pelo o pai dela, porque o pai dela estava com a doença, o espírito do adultério. E o pastor disse o seguinte: olha, o seu pai não precisa de libertação do espírito do adultério, ele precisa de arrependimento. Arrepender-se, não adianta ficar colocando a culpa no diabo. Ele precisa de se arrepender de ser um adúltero. E aqui nós temos então, no caso dessa opressão demoníaca, olhe comigo em Lucas capítulo 13, os versículos de 11 a 13 e o 16, essa doença essa espiritual dessa mulher, e veio ali uma mulher possessa, a melhor tradução aqui, opressa, né? De um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Verso 16: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? 18 anos opressa por um espírito de enfermidade. Você tem noção do que significa isso? 18 anos vivendo assim, encurvada, olhando para baixo, e frequentando a igreja, frequentando a sinagoga, e era uma filha de Abraão, era temente ao Senhor, e estava vivendo essa opressão demoníaca sobre ela. Meu Deus, irmãos, você já pensou um negócio desse? Você tem isso não só naquela época, mas hoje também as pessoas muitas vezes estão nessa situação há anos, com doenças causadas por demônios na vida da pessoa. Agora, vamos entender uma coisa: crente pode sofrer opressão demoníaca? Sim, pode. Pastor Hernandes, certas vezes, contando seu testemunho, quando ele na África do Sul sofreu uma opressão demoníaca. Ele estava lá mais a esposa, visitando a igreja na África do Sul, onde aconteceu um avivamento, numa determinada época, e muitas caravanas do mundo inteiro foram lá para ver o que Deus estava fazendo, o que Deus fez naquele lugar. E ele disse que algumas noites, ele em sonho, sofreu uma opressão demoníaca muito forte. Vinha aquele pesadelo. Aí ele acordava, dormia novamente, continuava aonde tinha parado novamente aquela opressão, aquele pesadelo. Acordava de novo, às vezes suado, e dormia, quando dormia novamente continuava. E na segunda noite, então, ele sofrendo essa opressão demoníaca, ele chamou a esposa e disse: ore comigo, porque eu estou sofrendo uma opressão do diabo sobre a minha vida, vamos orar. Então, o crente ele pode sofrer a opressão demoníaca, seja não vai confundir sonho de barriga cheia, né? Mas em pesadelos, mas como também em qualquer outra circunstâncias, né? Nós podemos sofrer a opressão. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, sobre a batalha espiritual do crente contra as hostes do mal, do inferno. E ele fala sobre o dia mau. Revestir de toda a armadura de Deus para poderes vencer no dia mau. Muitas vezes tem um dia mau na vida do crente. Sabe o que é o dia mau? O dia normal é quando um pneu do carro fura. Um dia mau é os 4 pneus do carro furar. E o carro ainda virar. Esse é um dia mau que vem, que pode ser um tempo, fala um dia, é um tempo determinado. Às vezes é mais, às vezes é menos, né? Mas muitas vezes Satanás vem com essa opressão, esse ataque do inferno sobre a vida do cristão. Isso é real, irmãos. Isso é real, né? E aí, essa é uma coisa, opressão. Agora, possessão demoníaca. Será que um crente pode ser possesso por Satanás? Pode ficar endemoniado?
Não. Não, um crente não pode ficar, o verdadeiro cristão não pode ficar em sofrer possessão demoníaca, porque nele habita quem? O Espírito Santo de Deus. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, não tem lugar para Satanás. Satanás pode oprimir de fora, mas possessão, entrar na vida do cristão, para que ele fique endemoniado, aí jamais. Não tem lugar para isso, né? E muitas vezes a possessão demoníaca, como que alguém pode dar brecha para ser possesso pelo diabo? Ódio, muitas vezes o ódio abre brecha para a possessão demoníaca, imoralidade sexual, né? Também abre brecha para a possessão demoníaca, e envolvimento com feitiçarias, com coisas coisas demoníacas, né? Abre brecha para possessão demoníaca. Você já teve a oportunidade de ver alguém possesso? Não queira, né? É triste, é muito triste. E quando você estiver numa situação dessas, você que tem o Espírito Santo, expulse o demônio em nome de Jesus. Você tem a autoridade de Deus para dizer, sai em nome do Senhor Jesus Cristo, e o demônio tem que obedecer. Você. Mas talvez você pergunte, pastor, quem sou eu? Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e sobre você está a autoridade de Deus. Então, quando você diz, sai em nome de Jesus, o diabo olha para você e vê Cristo. A autoridade de Jesus está sobre você. E ele tem que obedecer. Ele não vai obedecer, não é porque você está falando alto, você é alguém muito espiritual, não é por causa disso. É porque você tem o Espírito Santo e você está dizendo em nome de Jesus. Não é no seu nome, não é no nome do pastor, não é no nome de fulano de tal, do santo tal, é no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Certa vez em Goiânia, fui chamado para expulsar o demônio sobre uma moça que estava possessa. O irmão nos chamou, porque o namorado dela, que eles viviam maritalmente, né? Percebeu que o negócio estava feio, o negócio estava estranho. E foi lá atravessou a rua e chamou um irmão na frente da casa dele. E o irmão foi e me chamou para nós ir lá expulsar o demônio da moça. Nós chegamos lá, de fato, vemos uma situação triste, né? A pessoa se contorcendo em cima da cama. E aí, logo eu disse, sai em nome de Jesus. Sai dessa vida, desse corpo. O demônio saiu. Daqui a pouco, voltou de novo. Voltou a se estribuchar novamente. E aí eu disse, agora você sai em nome de Jesus e não volta mais. E ele saiu e não voltou mais. Por causa que eu tenho alguma autoridade em mim? Minha? Não. Por causa do nome de Jesus. Depois eu disse para o meu irmão, você também tem autoridade. Em nome de Jesus. Né? Se for preciso chamar o pastor, chama o pastor. Mas saiba que todo crente que tem o Espírito Santo tem autoridade para dizer, sai dele. Tem uns que não vai querer, eles vão espernear, vão demorar, vão ficar ali. Eu já vi batalhas, às vezes, para que demônio que quebra tudo e que tem uma força descomunal, porque de fato é assim que acontece, né? A pessoa franzina e passa a ter uma força terrível. Ele junta uns homens fortes para segurar e não consegue segurar aquela mulher. Ele fica se resistindo, mas tem um momento que ele não vai mais poder resistir, porque quem manda sobre tudo, sobre todos, é o Senhor do universo. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus libertando essa mulher que não estava endemoniada, mas estava oprimida, né?
possessa aqui no sentido de que ela vivia sobre uma escravidão, sobre uma coleira do inimigo dessa enfermidade há 18 anos. Há 18 anos, meu Deus do céu. Então, agora, por outro lado, né, vamos ver a questão aqui dos fariseus e dos religiosos ali. Por outro lado, muitos ali na sinagoga, inclusive o chefe da sinagoga, eles estavam com o pecado da falta de amor ao próximo, do egoísmo, do legalismo, né? Portanto, doentes do pecado espiritualmente falando. Como Jesus falou, eu vim para libertar, né, para curar os doentes, né? Porque o problema desses religiosos aqui é que eles se achavam melhores e achavam que estavam muito bem. E Jesus diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, para que haja cura espiritual. Olha o verso 14, o chefe da sinagoga indignado, olha a enfermidade espiritual desse homem. Indignado, ao invés de se alegrar, ficou indignado com a cura que Jesus realizou. E disse para as multidões, olha, está no dia de sábado, não vem para ser curado dia de sábado, vem no outro dia, 6 dias vocês têm para ser curado. E Jesus, verso 15, fala, hipócritas, falsos, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O sábado foi feito para ser uma bênção na vida do homem, não uma escravidão, não um peso. Mas os religiosos ali não estavam entendendo o propósito de Deus para a vida do sábado, ou para o dia de descanso, que no caso nosso hoje, o domingo, ou o dia que você tem na semana para descansar e para glorificar a Deus nesse dia, para usar de obras de misericórdia, de piedade, de necessidade, para adorarmos a Deus. E eles então transformaram o sábado, que era uma bênção, numa coisa legalista e um peso que o Senhor não quer para a vida do ser humano. Então Jesus veio para nos curar dessa enfermidade do pecado. Mas esses religiosos aqui eram muito orgulhosos para admitir que estavam doentes com o pecado. E nesse caso, a cura vem pelo arrependimento. Uma coisa, irmãos, é fato, que todos nós somos enfermos com relação ao pecado até o dia de sermos curados por Jesus através do arrependimento e a fé em Cristo. O fato de Jesus ser o médico dos médicos e ter trazido também a cura física, emocional e espiritual não significa que nós seremos curados de todas as nossas enfermidades nessa vida. Preste atenção nisso. Ah, pastor, então Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então não posso ter nenhuma enfermidade mais, porque ele já levou sobre si as minhas enfermidades. Mas há enfermidades que nós vamos morrer com elas. Deus já te curou de muitas enfermidades desde quando você nasceu. Sim ou não? Quantas enfermidades você já foi curado desde quando você nasceu? Às vezes até antes do nascimento, já na barriga da sua mãe, né? Mas pode ser que você um dia vá morrer com uma enfermidade que Deus não vai curar nesta vida, mas será na eternidade. Então, por quê, irmãos? Porque Deus é soberano e Ele tem o melhor para nós. Eu gosto de Romanos 8, 28. Abra a sua Bíblia lá, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse versículo traz muito consolo ao meu coração e eu espero que você grave esse versículo para que sempre nos momentos de tribulações que você possa passar, você lembre disso aí, Romanos 8, 28. Achou? Põe aí, marca, risca, põe um papel para você não esquecer esse versículo nunca mais. O que diz aí?
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Se você ama o Senhor, é chamado segundo o propósito de Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas, até mesmo os incidentes, as enfermidades, as lutas, as tribulações, as agonias que temos que passar nessa terra, Deus vai fazer não só as coisas boas, mas as coisas ruins também, contribuir para o seu bem. Amém? Porque o nosso Deus, queridos, é soberano. Agora, o triste é morrer com a enfermidade do pecado, sem o arrependimento, sem a conversão a Cristo. Isso aí é triste. Porque o fim de quem morre sem o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo é o inferno. Esse é o destino final. Aí não teve cura espiritual. Não teve cura espiritual. Será que você está enfermo ainda? Espiritualmente falando, precisa do remédio chamado arrependimento e a fé em Jesus? Verdadeira. Eu quero concluir dizendo que Jesus é o médico dos médicos que nos cura física, emocional e espiritualmente. E novamente eu pergunto para você, qual a cura você está precisando no dia de hoje? Qual a cura? É uma cura física, emocional, espiritual, ou quem sabe as três? Então busque ao Senhor com fé, porque Ele é o seu médico dos médicos. Se você já é um convertido a Cristo, você já recebeu a cura espiritual. Louvado seja Deus. O perdão dos seus pecados. Mas se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, confessando como seu Senhor e o seu Salvador, diante de Deus, diante da igreja, você precisa de cura espiritual. Você ainda está enfermo espiritualmente. E essa enfermidade chamada pecado leva o pecador para o inferno. Mas quando há arrependimento e fé, há cura. Jesus veio como médico para nos curar. Confesse que é um pecador, confesse a Deus o seu pecado, confesse a sua necessidade do Salvador e assim receba o batismo também, faça a sua profissão de fé e seja um salvo pela graça de Deus. E você que já é crente, convertido, precisa de cura física, emocional, fale com o Senhor também, agora. Diga para Ele, Senhor, eu preciso da cura que o Senhor pode me dar. Se for através dos remédios, se for através do milagre, o Senhor pode, conforme a tua vontade. E agora, seja obediente, né, ao seu médico, seja o médico da alma, seja o médico do corpo, seja o médico dos médicos, seja obediente, não seja desobediente não. Às vezes as pessoas estão te orientando o que você deve fazer, mas você, cabeça dura, não quer fazer. Não sejamos cabeça dura, né? Para que nós sejamos abençoados e recebamos cura física, espiritual e emocional. Quem sabe a cura que você precisa também virá pela confissão. Pela confissão. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus então, dizendo para Deus, como eu disse no início, você precisa de cura, na sua casa está precisando de cura, está precisando de saúde, no seu lar. Há pessoas nessa situação, seja física, seja emocional, seja espiritual. Diga, Deus, traz a cura na minha vida, traz a cura no meu lar, na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, da tua igreja. Traz a cura, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Então fale isso para o Senhor em oração agora, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura, que salva, que transforma, que liberta, que converte o nosso coração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixou, ó Deus, na nossa miséria espiritual, nas nossas enfermidades. O Senhor veio, tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, lá na cruz, pagando o preço do nosso pecado, para que nós tivéssemos cura física, emocional e espiritual. E obrigado porque na volta do Senhor Jesus, o Senhor vai completar essa obra que o Senhor começou. Pois está consumado. Ó Deus, o brado de está feito, o Senhor declarou lá na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos, ó Deus, pela tua maravilhosa graça. Ó Deus, cada pessoa que está aqui, o Senhor conhece o coração de cada um, daqueles que precisam de cura física. Dá-nos a cura física, Pai, a cura emocional, a cura espiritual. Ó Deus, os nossos irmãos que estão também sofrendo, ó Pai, tende misericórdia. E aqueles, ó Deus, que estão enfermos também na alma, que o Senhor venha, ó Deus, trazer arrependimento, trazer quebrantamento, para que haja cura também das emoções, que haja cura, ó Deus, no emocional, no espiritual, no físico, no corpo. Em nome de Jesus, Pai, tende misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia da nossa cidade. Onde quer que esteja o teu povo, tende misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.